Olá, meus queridos alunos virtuais. Estamos aqui de volta, meus queridos alunos do quinto ano. Nós vamos falar hoje agora sobre uma matéria interessante para nossas aulas de prática, que diz respeito ao agravo de instrumento no processo do trabalho, cujo material já está no portal, também no sistema AVA do EAD. Vocês podem acessá-lo pelos dois métodos, ok? É um tema que não é muito longo, porque a gente vai ver aqui que o agravo de instrumento no processo de trabalho tem uma aplicabilidade um tanto quanto reduzida comparada a outros tipos de recursos, mas é importante que nós tenhamos a noção exata de como fazê-lo, em termos práticos, questão que envolve inclusive até preparo, que difere muito do caso do processo civil em relação ao agravo, de maneira que hoje nós vamos passar algumas circunstâncias, algumas considerações de como viabilizar, e vamos comentar também a peça que nós vamos fazer, que é uma peça estruturalmente não muito complexa, mas que também fará parte aí do rol de peças obrigatórias para efeitos do estágio obrigatório, junto ao NPPJ. Então, vamos começar aqui, primeiramente, rogando a Deus aí que a aula corra bem, que você seja proveitosa a todos, e também desejando desde já que em breve nos encontremos pessoalmente. Então vamos lá. No nosso material aqui, nós temos a descrição do artigo 897 da CLT. Diz lá, cabe agravo no prazo de 8 dias, lembrando só aqui, fazendo já um parênteses inicial, os prazos de recursos no processo de trabalho, tanto o professor Godoy quanto o professor Cláudio devem ter comentado com vocês com bastante detalhamento, mas os prazos para recursos são unificados em 8 dias, tá? Então fica fácil de lembrar. Recursos típicos que eu estou falando. Então, cabe agravo no prazo de 8 dias de petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Então, esse agravo que nós vamos tratar agora. E o B, de instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recurso. Então, aqui, de certa forma, há uma impropriedade, porque não é bem um despacho que denega a interposição de recurso, nós temos uma decisão de natureza interlocutória, mas dá para compreender bem a utilização aqui do agravo de instrumento. Então, isso importa dizer, antes de passarmos à análise de algumas questões que estão subjacentes, que o agravo de instrumento no processo de trabalho, ele tem uma aplicabilidade extremamente restrita. Restrita a quê? As decisões que denegam o segmento ao recurso. Não serve para mais nada. Nós não temos aquela aplicação tão bem utilizada pelos processualistas civis, O pessoal do processo civil tem uma série de aplicações muito importantes para o uso do agravo de instrumento, aqui elas não têm equivalência. No nosso processo, nós vamos nos limitar à discussão das decisões que impedem que algum recurso seja processado. Provavelmente nós vamos lidar com situações bem repetitivas. Prazo, representação, preparo ou pressupostos de admissibilidade intrínsecos no caso de recurso de natureza extraordinária. Então, quer dizer, não vai ter uma amplitude tão grande como, por exemplo, processo civil, que, por exemplo, você ingressa lá uma ação num processo civil e o juiz indefere de plano a gratuidade. Você tem como atacar aquela decisão via agravo de instrumento. No processo de trabalho isso não existe. Se bem que aqui são situações diferentes, mas apenas estou exemplificando para que vocês tenham uma ideia. Então, dando seguimento a isso, nós verificamos que no parágrafo 4º, diz lá, na hipótese da linha B deste artigo, que é justamente o agravo de instrumento, o agravo será julgado pelo tribunal que seria competente para conhecer o recurso cuja interposição foi denegada. Bem, é fácil de analisar. Imaginemos que temos uma sentença em primeiro grau. Uma das partes quer recorrer, seja o autor ou o reclamante ou o reclamado, pouco importa a parte. Ela interpõe um recurso. Esse recurso é denegado de seguimento por algum motivo qualquer. Vamos imaginar que não foi deferido gratuidade para o autor, ele tinha pedido, ele tinha comprovado, foi denegado. Então, você quer discutir isso, a questão do preparo, você vai ter que fazer via agravo de instrumento, porque o despacho denegatório está dizendo lá, não efetuou o preparo, ou está fora do prazo e não se considerou a suspensão de prazo por alguma portaria, alguma coisa que saiu, algum evento excepcional, por exemplo, uma estabilidade no PJE que gerou a suspensão do prazo naquele dia, não sei. Alguma questão que você queira discutir, que está impedindo o seu recurso ser processado.
Você tem esse mecanismo através do agravo de instrumento. Né? Parágrafo 5º diz, sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do instrumento do agravo, de modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a petição de interposição. Aí vem as peças aqui. Item 1. Obrigatoriamente com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação, das procurações otorgadas aos advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da contestação, da decisão originária, do depósito recursal referente ao recurso que se pretende destrancar, da comprovação do recolhimento das custas do depósito recursal que se refere ao artigo 7º do artigo 899 e facultativamente, no item 2, com as peças que o agravante reputar úteis ao desígnio da matéria controvertida. Então, vou fazer aqui um breve parênteses para vocês entenderem as duas realidades que existiam quando o processo era físico e quando passou a ser digital ou, como nós conhecemos vulgarmente, no PJE, no Processo Judicial Eletrônico. Quando o processo era físico, as advogadas e advogados, através dos seus estagiários e estagiárias, eram obrigados a extrair cópias do processo. Né? Sendo que antes, inclusive, né, de um bom tempo, eu ainda peguei uma época que a dificuldade era ainda maior, porque se exigia a autenticação das peças. Depois, com a possibilidade do advogado declarar autêntica, bastava você fazer as cópias que estão descritas aqui, você montava o instrumento de agravo e esse era remetido para o tribunal. Atualmente, todos os processos, salvo raríssimas exceções, mas não creio que haja nenhum processo de conhecimento ainda que esteja somente, pelo menos estou falando aqui na nossa segunda região. A segunda região, o acervo está todo digitalizado ou em vias de. Então, essa hipótese aqui a gente pode imaginar para outra região. Mas, hoje em dia fica muito mais fácil você fazer o agravo, porque as peças já estão digitalizadas, basta você baixar o arquivo, junto o processo inteiro, se for necessário, até, ou as peças que estão descritas aqui, com facilidade você extrai essas peças individualmente dentro do processo eletrônico e depois forma o seu agravo. A ideia do agravo no instrumento é justamente isso, é uma cópia dos autos principais, mas cuja discussão, no momento, no primeiro instante, se restringe apenas a uma matéria, que seria se cabe ou não o processamento do recurso. Caso o tribunal entenda que caiba, porque pode acontecer, pode ser uma decisão injusta da magistrada ou do magistrado. Né? Nesse caso, o tribunal já tem que ter condições de julgar imediatamente. Então, recomenda-se que você, com o agravo, monte o processo de uma forma completa. Atualmente, com a sistemática do PJE, fica mais fácil, o processo vai inteiro, então essas questões com relação às peças ficou muito mais facilitada. No passado, a ausência de uma dessas peças, por exemplo, o que era um negócio até muito difícil, apenas um comentário para vocês verem como o processo eletrônico tem lá suas desvantagens, mas tem muitas vantagens também. Uma delas é essa. Às vezes acontecia de na hora de montar as cópias do processo, fazer a montagem, era uma montagem manual, o funcionário furava, punha lá as coisas, perdia uma das peças principais, não conhecia um agravo, não tinha uma oportunidade da parte emendar ou colocar. Você não tinha controle nisso, né? Um negócio bem sério. Pois bem, então, dessa forma, colocado esses aspectos, a partir do momento que você interpõe um agravo, a parte contrária é intimada para fazer a contraminuta, que nós chamamos, né? Fazer uma resposta ao agravo. Então, a parte lá vai aduzir os seus argumentos e também já responde os termos do recurso trancado. Então vamos imaginar que nós tivemos uma sentença de primeiro grau, foi interposto o recurso ordinário, ele foi denegado porque fora do prazo, sei lá, alguma coisa do gênero. Bom, aí você interpôs um agravo, a outra parte vai ser intimada para responder o seu agravo e o seu recurso, porque quando subir vamos imaginar que o processo vá ao TRT, e o TRT entenda que é justificável a contagem de prazo na forma como você estava se propondo a fazer. Ou seja, tinha uma justificativa, uma portaria, alguma coisa lá que fazia com que o seu prazo, que o seu protocolo não fosse extemporâneo. Dessa forma, o tribunal julgando o agravo, imediatamente ele passa ao julgamento da ação em si. Aqui também queria fazer uma outra colocação importante em termos práticos. Né? Cada tribunal tem uma certa sistemática em relação aos agravos de instrumento. Então, eu vou dizer, por exemplo, qual a metodologia que o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região adota, em contrapartida que o Tribunal Superior do Trabalho adota. Então, vamos imaginar, você interpôs esse agravo de instrumento que eu falei a respeito do prazo.
esse processo ele é remetido para o tribunal, para uma das turmas. Lá caiu na turma X, né? Caiu lá na turma do Dr. Celso Pio. Né? Então, eles vão julgar, ou do professor Cláudio, vão julgar. O que acontece? Vamos imaginar que eles realmente verificam e falam, puxa, realmente aqui o agravante tem razão, né? Houve uma estabilidade, o cara tem a certidão aqui, então esse prazo aqui aumentou, tá bom, tá no prazo. Imediatamente, a turma já passa ao julgamento do mérito. Então, por exemplo, se você for fazer uma sustentação oral lá, num agravo de instrumento, você tem que estar preparado para sustentar somente em relação ao mérito do recurso ordinário. O agravo de instrumento você não sustenta. Então você fica meio na expectativa, se conhecerem o agravo, aí você vai ser acionado. E mesmo o relator também vai ser acionado. Se a turma não conhecer, não der provimento ao agravo, o processo se encerra ali. Algum tempo atrás, eu fui fazer uma sustentação, num caso exatamente desse, de um colega meu, que solicitou o serviço, a gente foi até lá, mas eu já fui, né, falando para ele, olha, nós temos a pendência do agravo de instrumento, porque se não for conhecido ou provido o agravo, não teremos oportunidade. E foi o que aconteceu, eles entenderam que realmente havia uma questão, que era uma questão que envolvia ali a representação. Era um vício de origem ali, e não pude falar nada. Fui lá, só dei boa tarde e fui embora. Então, essa é a sistemática do TRT2. No Tribunal Superior do Trabalho é diferente. Eles pautam os agravos, a partir do momento que eles consideram que o recurso de serviço deveria ser processado, se marca um julgamento para realmente o recurso de serviço na próxima sessão. Aí você, sendo advogado de uma das partes que tem interesse na sustentação, você sobe a Brasília e faz isso por lá. Tá? Por isso que eu estou comentando, porque os tribunais têm sistemáticas diversas em relação a isso na prática. Mais um detalhe muito importante. E aqui é uma distinção enorme em relação ao agravo de instrumento do processo civil. Quando você interpõe um agravo de instrumento no processo de trabalho, lógico, isso vai depender em nome de quem você está fazendo isso. Né? Essa hipótese que eu vou levantar aqui é 99% aplicável às reclamadas, às empresas, né, que estão sendo demandadas normalmente. Diz lá o artigo 7º, né, que foi incluído em 2010. No ato da interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar. Vamos traduzir isso na prática. Eu interpus um recurso ordinário, fiz lá meu depósito recursal, 10 mil reais, não estou chutando aqui o valor, não importa quanto é, 10 mil. Eu interponho, esse recurso ordinário ele não é processado por algum motivo qualquer, falta de preparo, prazo, representação, sei lá, alguma coisa ali deu errado. Eu quero contestar porque eu tenho um argumento forte ali para derrubar isso, o meu prazo está certo, a representação estava certa, sei lá. Para eu agravar, dependendo do valor atribuído à causa, eu vou ter que depositar metade do depósito recursal. Então, se o depósito recursal do recurso ordinário foi 10 mil, deposito no agravo de instrumento 5 mil. Ou seja, é uma exceção, porque no processo civil não tem esse tipo de coisa. Então, muita atenção, que agravo de instrumento no processo de trabalho não tem custas, mas tem depósito recursal. Ok? Então, metade do que seria o recurso que você quer destrancar. Recurso revisto, sei lá, 20 mil e pouco, 20 mil, 10 mil, e assim. Tá? Então, muita atenção para esse detalhe técnico. Né? Lógico, nós estamos falando assim, se você, vamos imaginar que você esteja pelo autor, você está querendo discutir uma gratuidade ali naquele recurso ordinário que não foi deferida na sentença trabalhista. Depois que o teu recurso ordinário for processado, você não vai depositar nada, zero. Você está pedindo justamente isso para você ser dispensado de recolher, evidente você não vai recolher. Tá? Estou apenas aqui colocando para vocês compreenderem bem. Quando é que nós temos que pensar que o nosso agravo de instrumento não vai ser cabível? Eu fiz aqui algumas pontuações. Decisões interlocutórias, não cabe agravo de instrumento no processo de trabalho. Lá no processo civil cabe, hein? Estou falando aqui processo de trabalho. Decisão do presidente do RT que admite processamento de recurso somente por um dos fundamentos. Denegatórios de embargo à execução. E denegatórios de seguimento a um outro agravo de instrumento pelo relator. Nesse caso, quando o relator denega seguimento por despacho monocrático, cabe agravo regimental ou interno, como chamamos os outros. Né?
Qual que é o prazo do agravo do instrumento? O prazo do agravo do instrumento é o mesmo do recurso ordinário, o mesmo do recurso de serviço, o mesmo dos embargos ao pleno do ST, às turmas do ST, que são de 8 dias. Tá? Precisa de custas processuais? Não, não precisa de custas. O artigo 7º fala de depósito recursal, ok? Apenas no final, no processo de execução, no final tem as custas de execução e tal. Agora, para o preparo do agravo do instrumento, não tem exigência de custas, apenas do depósito recursal pela metade, se for o caso. Se for o caso. Tá? Lembrando que, volto a dizer, o depósito recursal, ele sempre vai ter esse elemento se ele já existiu lá na exigência do recurso. Né? No recurso ordinário pela reclamada, a reclamada depositou lá o valor, você vai ter que depositar metade para fim de agravo no instrumento. Ok? Agora, se você está discutindo justamente a necessidade de não depositar, é evidente que você não depositou lá atrás, nem vai depositar no agravo, e eles vão ter que processar o agravo do mesmo jeito. O agravo vai ser processado. Depois vai se discutir se é cabível ou não, se aquele depósito recursal era ou não necessário, né? De maneira que essa interpretação fica para o tribunal que for apreciar a questão. Essas questões aqui foram, de alguma maneira, já descritas ali no material através dos slides, que vocês podem acompanhar depois baixando lá no material, tanto do portal quanto do aula, tanto faz, qualquer um dos eu estou colocando nos dois para facilitar, porque infelizmente nós não estamos juntos por enquanto, né? Como eu disse, eu espero em breve estar junto, de maneira que vocês podem conferir isso, né? Pois bem, tem algumas observações aqui, e eu separei aqui, o agravo do instrumento pouco cai na OAB, na área trabalhista, evidentemente, na área civil pode ser que caia bem mais, porque tem muito mais elementos, mais situações e mais questões para se levantar. Dos levantamentos que eu fiz, eu caiu somente no exame 131, faz muito tempo já, mas para o nosso caso aqui, ele se aproveita bem, dá para a gente usar e dá para a gente fazer uma linha de raciocínio muito bom. De maneira que depois, agora, né, essa parte explicada, essa parte estrutural, com os detalhes da técnica e dessas ocorrências, como os tribunais julgam, etc., a gente já pode estar preparado para a gente fazer a peça. E aí eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer uma passagem aqui, né, de vídeo, eu vou passar depois lá para o computador, onde eu vou fazendo a peça junto com vocês para melhor compreensão dela. Né? E, posteriormente, na próxima semana, nós faremos uma aula ao vivo, né, através do nosso portal lá, através do Zoom, para podermos debater questões envolvendo aqui e dúvidas referentes à elaboração da peça, ok? Espero que vocês estejam gostando. Não saiam daí. Bem, vamos comentar aqui então o gabarito oficial que a OAB apresentou à época, ok? Essa resposta está adaptada ao novo CPC, tá, gente? Porque na época dessa questão ainda não tinha o CPC 2015, de maneira que eu adequei os artigos aos atuais. A redação é a mesma, então não atrapalha em nada a solução da nossa questão. A única coisa que vai ficar um pouco distinta foi a inserção desses artigos novos. Tá? Então, a medida cabível é o recurso de agravo do instrumento, o fundamento nós já sabemos, está aí. Né? A matéria arguível é que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, por qualquer das partes. Novo Código de Processo Civil, artigo 1026 e o artigo 897-A, parágrafo 3º. Então, vejam bem, na medida que forem interpostos embargos declaratórios, pouco importa a qualificação que o juiz dê a eles. Procedentes, improcedentes, procedentes em partes, protelatórios, não protelatórios, não importa. Eles interrompem o prazo para interposição dos recursos. Então, o primeiro pedaço aqui da questão, né, que o juiz indeferiu que os embargos declaratórios que o juiz entenda protelatório não tem condom de interromper o prazo para interposição de qualquer recurso, já está resolvido por aqui. A segunda parte, porque o juiz indeferiu por dois motivos, porque ele entendeu protelatório e por causa disso não interrompeu o prazo, nós vimos que a lei aqui fala exatamente o oposto, e outro motivo que ele exigia que se depositasse a multa. Aí nós vamos lá e vamos ver o seguinte, ó, na forma do parágrafo 3º do artigo 1026 do novo Código de Processo Civil,
Somente na reiteração de embargos protelatórios, em que a multa é elevada a até 10%, é que fica condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo. Então veja, reiteração de embargos protelatórios. Não há reiteração aqui em primeiro lugar. Só teve um embargo. Reiteração é, eu entrei com embargos declaratórios. O juiz julgou, me multou em 1% e disse que ele eram protelatórios. É a situação do nosso problema. Se eu reiterar os embargos, ou seja, eu não me satisfiz, entrei de novo com a mesma medida, aí a multa é elevada a até 10%, e aí sim, para a deposição do recurso, eu tenho que depositar essa multa. Não é o caso aqui. É justamente o oposto. Ele só fez um embargo, não fez dois. Reiterar significa o quê? Fazer mais de uma vez. E não tem mais de uma vez. Assim, o agravo do instrumento postulará afastar o despacho denegatório de processamento por ambos os motivos. Primeiro, que ele não é intempestivo, fundamental lá em cima, e nem deserto. Então, tem que ter o regulamento, o regular processamento. Aqui nós colocamos um modelo, né, para vocês terem como referência, ok? Deixa eu ampliar um pouquinho aqui a nossa... Primeiro lugar, né, que a gente tem que observar aqui. Nós não temos a vara nem a cidade, de maneira que nós vamos usar aquela velha proposição dos 3 pontos, né, que é o sistema mais conhecido da gente aqui, porque nós temos, como não temos a informação, nós podemos fazer o xxx ou pontinhos. Não temos o número do processo também, não temos o nome das partes, né, então vamos substituir aqui pelos pontos, né? Então, pontinhos para o advogado, se quiser colocar, nós podemos até adicionar assim, até para não ficar tão vazio, né? Agravante. Vamos pôr aqui, agravante por seu advogado, nos autos da reclamação supraenumerada, movida por agravado, né? Quem está sofrendo um agravo. Vejam, esses dados não estão no problema, poderiam pôr xx ou pontinhos também. Inconformado com a respeitável decisão que indeferiu o processamento do recurso ordinário, isso daí, essa informação está no problema, porque é um recurso ordinário. Interposto, quer da mesma recorrer via de agravo no instrumento. Então, o nome da peça a gente sempre tem que colocar e o fundamento dela, ok? Que está aqui, no artigo 897, letra B. Requer processamento em vez da superior instância. Essa menção às disposições contidas nessa resolução administrativa, se não quiser colocar, não precisa, porque hoje em dia, como eu expliquei lá na parte processual, estrutural, atualmente a gente não segue mais essas questões de cópias, etc. Né? Então, pode pôr ou não, vai da ideia de vocês aí. Essa aqui é importante, requer o processamento do agravo com envio à superior instância, tudo bem. Cidade, data, advogado, OAB, tranquilo. Agora aqui também temos a estrutura aqui, né? Que nós temos que dar uma olhadinha. Então, nós não temos a região, por isso que nós deixamos aqui, não sabemos que cidade que é, se fosse a nossa seria a segunda, a gente não sabe. Nós não temos no processo, temos o nome do agravante, não temos o nome da agravada ou do agravado, não sabemos quem é. Nós temos uma minuta de agravo do instrumento, alguns escrevem razões de agravo do instrumento, o tribunal utiliza o termo minuta, de maneira que vamos manter o padrão que o próprio sistema do TRT adota. Né? Nós estamos pelo agravante, né? Porque nós estamos agravando, e a gente fez aquela introdução tradicional aqui, né? Vocês podem utilizar uma outra se acharem mais interessante, isso não tem nenhuma forma pré-concebida. E aí nós fazemos o quê? Né? Nós vamos falar da decisão que trancou o recurso, ou que indeferiu, por exemplo, se podemos colocar, se quem não gostar de trancou, pode colocar assim, ó, que indeferiu o processamento Nossa, eu estou errando muito, hein? Processamento do recurso. Podemos colocar assim também, né? Aí você vai descrever os fatos jurídicos e a decisão que tracou o recurso. Usa aqui, ó. Vem aqui, ó. Né? Você pode colocar, né, que o juiz de primeiro grau, ao julgar os embargos declaratórios, entendeu que eles eram protelatórios, descreve, né? Faz um resumo daqui até aqui. Porque esse contexto todo aqui, ó, daqui até aqui, o juiz ao decidir, julgou a medida protelatória, até a multa, é a história que você vai contar aqui, que você vai inserir aqui, né? Descrever os fatos jurídicos e a decisão que trancou o recurso. Você vai descrever de uma maneira, com a sua linguagem, né? Dizendo, olha, o excelentíssimo juiz Argó, em decisão equivocada, entendeu que os embargos declaratórios opostos pelo agravante eram
eram protelatórios, em que, inclusive, por conta dessa qualificação, entendeu que não suspendiam nem interrompiam os prazos para recurso, o que está equivocado, conforme... Aí você vai descrevendo. E depois você descreveu o que ele fez, né, os fatos jurídicos, volta a dizer, tira aqui da questão, do que é da questão, né? Você vai passar aos fundamentos. Sugiro que você divida em 2 blocos, né? Aqui, vamos colocar aqui, nós podemos colocar o primeiro bloco, então. Por exemplo, fala assim, da tempestividade, que é a primeira discussão que nós temos aqui, que é a questão do prazo, né? Ou seja, o juiz em considerar intempestivo porque era protelatório. Você já vai fazer a fundamentação aqui, né? Ó o copiar e colar aqui como é bom, hein? Vamos colocar aqui, só para você ficar sabendo. Ok? Você descreve, faz a fundamentação e faz um outro tópico do preparo, né? Que foi outro motivo que ele disse da deserção. Ao invés do preparo, vamos colocar aqui da deserção, acho que é melhor, é mais claro, deserção. Ok? E aqui nós temos o fundamento, aqui, ó. Olha que beleza. Né? Estamos aqui com os 2 fundamentos. Então você separa em 2 aqui, para ficar mais claro, né? E faz toda a sua narrativa aí. E finaliza dizendo que, né, você requer que o apresentar agravo seja conhecido e provido. O conhecimento, né, vai decorrer dele estar no prazo, etc. E o provimento, para determinar o quê? O processamento do recurso interposto. É só isso que você vai pedir no agravo aqui, porque o julgamento do recurso vai ser outros elementos. Pode ser que ele seja procedente, improcedente, pode ser conhecido, não conhecido, mas a ideia é que o agravo do instrumento seja conhecido e determine o processamento do recurso, no caso o recurso ordinário. E a finalização tradicional nossa, nós só temos aqui pé de referimento, local, data, advogado, OAB. Né? Pode colocar o OAB aqui embaixo. Isso, ficar mais bonitinho, ok? Então, meus amigos e minhas amigas, esse aí é a forma de elaborar o agravo, uma peça mais simples, tem menos elementos, são só dois tópicos para resolver, né? A gente viu aqui, são 2 questões para vocês solucionarem, a questão da tempestividade, baseado simplesmente nos 2 artigos, tanto no Código de Processo Civil quanto no artigo 897, né, da CLT, tem a previsão para a questão dos embargos, e a questão da deserção, que a multa não é exigida ao depósito, a não ser que houvesse essa reiteração. Repito para vocês, não houve reiteração aqui. O que houve foi apenas a apresentação de um embargo que o juiz julgou que eram protelatórios. Se esse agravo do instrumento fosse provido, provavelmente no recurso ordinário se afastaria essa multa aí, né? E essa questão aí de ser considerado ou tipificado como protelatório. A gente não sabe, teria que ver, então, né? A questão não fala nada sobre isso, é apenas uma conjectura minha aí para facilitar o raciocínio de vocês. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Com isso, meus amigos e minhas amigas, dizendo mais uma vez que sinto muito falta das nossas aulas presenciais, né? Procuro aqui passar para vocês essa mensagem, deixando gravada, no sentido de facilitar o acesso, porque eu sei que muitos aí estão com a vida completamente bagunçada. Eu mesmo tenho tido algumas dificuldades no sentido de organizar horários, atender clientes, etc., né? Então, de maneira que a aula fica gravada e a gente sempre faz, na próxima, a gente deixa essa aula para vocês assistirem no dia, e na semana seguinte a gente continua sistemático, fazemos uma live via Zoom para discutirmos as questões que envolvam a elaboração desta peça, ok? Espero que vocês tenham gostado. Como comecei a aula, eu encerro, desejando que Deus proteja a todos vocês, que em breve estejamos juntos aí para o prosseguimento do nosso curso. Um abraço.